AI Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do AI Sim Podcast, o seu podcast de negócio, o podcast que leva até você todo aquele conteúdo que a gente gostaria de ter recebido antes, para que a gente não cometesse aqueles erros que nos atrapalham no nosso crescimento e que a gente pudesse replicar os acertos dos nossos convidados que estão aqui tocando seus negócios com sucesso, prosperando, mas a gente sabe que esses caminhos não são uma linha reta, não, são bem tortuosos. E a gente vai falar aqui um pouco também sobre esses problemas, gente que vive o negócio na vida real, mas empresários de sucesso aqui do estado do Ceará. E antes da gente falar do nosso convidado, enquanto você prepara aí papel, caneta, seu bloco de notas, não sei se você está na academia, no trânsito, mas dá o teu jeito de fazer os teus registros, porque a gente vai receber uma aula hoje de um conteúdo que tá na presença de todo mundo que vive em condomínio. E a gente vai já entender um pouco mais sobre isso. Mas eu queria falar antes dos nossos patrocinadores, e a gente tem apoiador novo chegando no AI Sim, que é a Manu que faz. A Manu que faz pudins deliciosos. Hoje todos os nossos convidados estão aqui recebendo os pudins maravilhosos e a gente vai ter uma degustação aqui no final. Você que não acompanhou no Instagram, acompanha lá. No Instagram tem publicação falando sobre isso daí e mostrando para você passar à vontade. E se você não quiser passar à vontade, você acessa lá o @ManuQueFaz e você vai conhecer os pudins maravilhosos da Manu, tá? A gente também tem como patrocínio aqui a Golden Cloud Technology, que leva até você soluções de computação nas nuvens. Você que precisa de backup, você que precisa de solução de computação nas nuvens, fala com o time da Golden Cloud que você vai ter as melhores soluções. E a gente também tem a 2P Treinamentos, que leva qualificação para a tua equipe comercial, para os teus líderes, as tuas lideranças. Então você que está precisando desenvolver uma equipe mais assertiva nas vendas, seja no fechamento, na prospecção, entender qual é a dor desse teu processo de atendimento e vendas, a 2P soluciona esse problema. Show! E a gente está com o apoio da HubX Studio, que leva até você toda essa qualidade de som e imagem, e da Agência Fronteira, que faz toda a comunicação do AI Sim. Então, se você curte a comunicação do AI Sim, é por causa da Agência Fronteira. Beleza? Gente, então vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Esse cara que eu tenho uma profunda admiração por ele, o cara tá nas redes sociais, toca projeto para poder, inovador, trabalho on, trabalho off, cheio de estratégia comercial para o negócio, o homem é fera. Ele que é CEO e sócio da MyBlue Condomínio Garantido, advogado e fundador do grupo Apoio Cobb. Ele que é mais conhecido como o marido da Thaís e o pai do Joaquim e do Bernardo. Estamos aqui com Rafael Fontoura. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, cara. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Espero contribuir aí com o que for necessário e possível dentro do que eu souber. Massa, cara. Rafael, vamos lá, meu amigo. Primeira pergunta que a gente vai trazer hoje para você é a pergunta que dá nome ao podcast. Nessa caminhada empreendedora do Rafael, qual foi o grande momento AI Sim dele? Meu grande momento do AI Sim, cara, foi quando eu descobri, né, que ter pessoas boas ao meu lado, competentes, bem pagas e que tocassem um negócio como se dono fossem, fariam eu evoluir numa velocidade que eu jamais poderia imaginar que fosse possível. Hoje, então, a gente tem gente assim... Para aí, faz o corte agora. Faz o corte aí, porque é tudo que a gente acredita aqui no podcast, lá na 2P Treinamentos, e é esse o movimento. Cara, se todo mundo entendesse isso daí, já acaba o podcast agora aqui. Vai lá, Rafael. A gente tem uma leve impressão, quando ainda não chegou a maturidade pra gente, que nós somos os capazes e os únicos responsáveis por tocar um negócio, meramente porque a gente teve a ideia do negócio e talvez tenha um entendimento da operação. Sim. Mas quando a gente entende, né, que nós somos apenas uma parte do negócio, talvez aquele que guia, né, e deixa outras pessoas terem ideias, tocar a operação, valorizando elas por isso, né, pagando bem, inclusive, o seu negócio evolui muito mais. Eu até pensei bastante nisso, foi uma coisa que eu vim pensando no caminho, essa pergunta especificamente você fez, não sei nem porquê, né? Essa questão de você ter pessoas vai definir se você é um empreendedor ou um empresário.
certo? Quando você empreende, você às vezes tem aquele negócio, a necessidade de empreender, de movimentar e tal, e fica enterrado demais naquela operação sem enxergar efetivamente o que você precisa fazer. E para isso, você saindo, se deslocando da operacional, ficando no estratégico enquanto empresário, você precisa de gente, tanto para tocar a operação quanto para fluir todos os processos, lhe dando ideias e novidades, inovações, inclusive. Perfeito, Rafael. Cara, que sacada, viu? Já começou o episódio hoje com pedrada, viu? Porque essa é dos maiores insights que a gente tenta levar para os nossos clientes, que é a gente investir em pessoas, a gente ter esse cuidado e entender que uma equipe bem treinada, uma equipe qualificada, ela vai fazer por você coisas que você sozinho realmente não conseguiria fazer jamais. E aí, Rafael, falando um pouco aqui da MyBlue, tá? Explica um pouco para o pessoal o que é que a MyBlue Condomínio Garantido entrega para os seus clientes. Cara, acho importante falar um pouquinho de como a MyBlue surgiu, Tá. né? A Viviane, nossa sócia, fez um convite, certo? Sabendo da expertise que eu tinha nas minhas outras empresas de fazer cobrança, né? Porque a gente trabalha especificamente, né, como raiz de negócio com cobrança, tanto de condomínios, quanto de instituições financeiras, bancos, etc. Então ela fez um convite para apresentar um grande empresário aqui do estado do Ceará a nível mundial, né? Que é o Sim. seu Francisco Assis Neto, que é fundador do Grupo FAM. Né? E aí ela apresentou a gente, construímos esse projeto, levamos até eles, foi uma coisa muito bem desenvolvida. Passamos 1 ano e 4 meses planejando, fazendo processos, fluxogramas, entendendo a operação, construindo a ideia para daí então lançar a empresa. E a empresa ela vem especificamente para solucionar uma dor das nossas casas, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas vive em condomínio, ainda que seja um condomínio de casa, né? Que é a questão financeira. Você deixar de ter a preocupação na gestão do seu condomínio com o dinheiro e focar efetivamente em manutenção, em melhorias, em controle dos processos internos é uma coisa muito boa. E é aí que a MyBlue chega, né, para solucionar os problemas financeiros do condomínio, antecipando créditos através da garantia de taxas condominiais, esquece-se a inadimplência e a partir daquele momento que a gente entra, né, a inadimplência é nossa, a gente adianta o crédito dessa inadimplência e o condomínio tem 100% da sua receita. E o nosso outro produto é a compra do passivo. Então a gente chega aportando dinheiro no caixa do condomínio, comprando passivo e resolvendo o problema dele dali para frente, trazendo uma solução financeira, dando tranquilidade à gestão para ela focar efetivamente na boa manutenção, na boa gestão das nossas casas, que é isso que importa. Aí. E esse pitch aí, gostou? Cara, então, peraí. Além de vocês garantirem uma antecipação do recebimento, né, de 100% dos condôminos ali no mês, vocês ainda compram o débito, é isso? Compramos o débito. Tudo depende de uma análise de crédito. Claro. Que aí a gente mostra nosso profissionalismo e nossos valores a partir desse momento. A gente analisa o crédito e a viabilidade da compra. Perfeito. A gente compra o que for viável. Boa parte das vezes é viável porque se trata de uma operação segura financeiramente. O imóvel de um condômino, ele é garantia do débito da taxa de condomínio, independente de ser bem de família. Então, vai chegar num determinado momento que aquele bem vai ser penhorado e o imóvel vai ser adquirido para poder pagar o débito, certo? Não queremos chegar nesse ponto, mas daí a segurança do negócio. Então, a gente compra o passivo mediante um deságio, óbvio, tem que ter um ganho, né, financeiro na operação. Claro. Não existe empresa sem resultado, né? Não é nenhuma instituição filantrópica. E a partir desse momento, a gente acrescenta ao caixa do condomínio todo aquele dinheiro que ele deixou de receber ao longo de muitos anos com aquelas inadimplências recorrentes, históricas. Perfeito. Hoje vocês têm mais ou menos, não sei se você tem esse número exato, mas tem quantos condomínios hoje fazendo esse trabalho aí junto com a MyBlue? Hoje, a gente é aqui em Fortaleza, porque nós estamos em várias praças, certo? Fortaleza, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Rio de Janeiro, são as nossas praças. Aqui em Fortaleza a gente tem aproximadamente 150 condomínios. 150 condomínios fazem esse trabalho de antecipação de crédito, exatamente. Maravilha. Galera que está despreocupada com essa parte de gestão financeira, pelo menos, do condomínio. Tranquilamente pode ficar despreocupado, porque a gente gera essa segurança antecipando o crédito. E o nosso cliente, não só contratando a gente, mas qualquer empresa do segmento, tem que fazer uma observação simples. A capacidade financeira da empresa que você está contratando para fazer isso.
porque é um volume de exposição de caixa intenso, é absurdo. Então, se hoje eu fechamos 13 clientes, um exemplo, que me dá aí um volume operado mensal de 700, 800 mil reais. Esse cara tem 20, 25% de inadimplência, em média. Então, você tem que aportar todo mês aquele valor até um determinado momento a chave do negócio virar. Então, você fica expondo o caixa para ter um retorno futuro. Então, a segurança financeira, o lastro de quem está aportando o dinheiro no condomínio nesse tipo de operação tem que ser absurdo. E eu acho que é uma das principais observâncias, além da qualidade do trabalho prestado, que o cliente tem que olhar quando vai contratar. Com toda certeza. E vocês estão seguros porque tem um suporte de um grupo grande por trás que está fazendo esse movimento. Exatamente, né? É o nosso sócio na operação, é o seu Francisco Assis Neto, que é o fundador do Grupo FAM, né? Eles são donos da Usibras, da FAM Combustíveis, da FAM Post, da FAM Capital, né? É uma empresa que existe há 60 anos, então tem nem o que se discutir, né? E ele é o sócio investidor. Né? Nós investimos também, eu e a Viviane, a gente tem a nossa participação de investimento, tem a nossa participação também pelo capital trabalho que a gente investe, né? Mas a maior parte do valor aportado é do seu Assis. E a segurança disso daí não tem o que se discutir, né? É um grupo que fatura alguns bilhões aí ano. Tá, massa demais, cara. E Rafael, me fala aí sobre essa questão hoje, a MyBlue. Hoje o Rafael gere um time de mais ou menos quantas pessoas hoje lá dentro da hoje lá dentro essa operação? São 45 pessoas, tá certo? Desde marketing interno, certo? Até efetivamente a operação, a entrega no final, né? Depois venda, customer success, que a gente também tem equipe para tratar disso tudo, né? E o mais interessante não é nem o número de pessoas que trabalham com a gente, porque a operação ela é bem digital, certo? Esse número de pessoas é até baixo para todo o trabalho que faz, mas é a quantidade de imóveis que já estão sobre a gestão da nossa empresa. Porque a gente garante taxa condominial, então é taxa por taxa. Hoje a gente já tem mais de 25 mil imóveis que possuem a garantia em casa da taxa de condomínio feita pela MyBlue. Então, os nossos clientes, eles têm ao todo, hoje, 25 mil unidades, seja apartamentos ou casas. Então, é um volume muito grande de pessoas para você, todo dia, potencialmente capazes de lhe acionar. Então, sim, a gente tem 45 pessoas para atender essa quantidade de pessoas, tá certo? De imóveis e tudo a gente tenta fazer da melhor maneira possível de forma digital. Obviamente, contato e o contato humano a qualquer momento, né? Que é fundamental para você imprimir valor, qualidade na operação e personalização, que as pessoas buscam muito isso também. Sem dúvida. A gente está vivendo eu digo, uma das coisas que está ficando mais claro, principalmente nesse ano de 2025, né? Foram insights que vieram da NRF, foram insights de comportamento desse consumidor, que na verdade é uma necessidade de hiperpersonalização, né? Tá? Cada vez mais a demanda de personalização, inclusive os usos de inteligência artificial, né, nada mais são do que exatamente uma tentativa de tornar o atendimento, né, rápido e ao mesmo tempo personalizado para cada um desses clientes. A gente tenta trazer um processo que usa a máquina para transmitir para a pessoa a sensação de que ele está sendo atendido por um humano, porque a necessidade real do cara que está do outro lado é ser atendido por um humano. Então, hoje, como é que funciona essa questão desse investimento em tecnologia de vocês hoje e o cuidado, e como é que vocês olham esse movimento dessa tratativa com o cliente? Lucas, a gente prioriza o humano, automatiza uma parte do processo, como é que é esse movimento? Cara, é o seguinte, nós entendemos especificamente que quanto mais você foca no cliente, mais você multiplica o resultado. O fator multiplicador do resultado não é nada na sua operação, é a qualidade do atendimento do seu cliente. Então, nós visualizamos que 100% da operação, desde o recebimento de um boleto, certo? Até a finalização do atendimento dele, tem que ter processos digitais, automatizados. Mas, a todo momento, por um simples querer do cliente, ele consegue falar com a rapidez e eficiência muito rápido com o humano.
para ter o trato que a inteligência artificial ainda não consegue dar, né? Que é simples, a humanização do atendimento. Porque hoje ela é copiada, mas ela não é fidedigna ao atendimento humano. Então, todo o nosso processo, ele é automatizado. Tem inteligência artificial, você consegue negociar débitos, pagar tudo através simplesmente de contato via WhatsApp ou qualquer canal de omnichannel. No próprio Instagram você consegue acessar e fazer isso daí, né? Até da captação, marketing, tudo Mas envolve. a hora que você quiser... Mas a hora que você quiser, que é mais um ponto de personalização, é o meu querer enquanto cliente. Então, se eu quero naquele momento deixar de falar com um robô, eu tenho que ter alguém ali na espera. Cara, que diferença que isso faz. Eu vou trazer na verdade, 2 insights, né, sobre isso daí. A questão que você trouxe de focar no cliente, né? A gente recebeu aqui recentemente num episódio um convidado que é o Lino. O Lino ele tem um CrossFit, o CrossFit marcou. E enquanto, vamos lá, já foi em academia, o que é o pessoal de academia normalmente faz com o cara para o novo cliente, o que é que ele entrega? Quando você chega lá, primeiro tem um atendimento personalizado. Você é apresentado, academia. Aí você ele te dá uma possibilidade, às vezes. Qual é a possibilidade? Você pode ir e treinar uma vez, né? Exatamente. Ele te dá um day use, né? Que o pessoal chama. Então você vai lá experimento, né? Uma aula experimental, você vai conhecer e tal. Na dele, você ganha uma semana inteira de gratuita. E aí ele diz, você que vier pelo iSim Podcast, além da primeira semana, você vai ter uma segunda semana. Nesse momento, o que é que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, rapaz, eu vou abrir mão desse ganho, mas eu vou construir em você uma rotina. Eu vou construir em você um hábito. Né? E aí eu estou muito mais preocupado em te proporcionar um bem-estar, você se acostumar, você entrar dentro daquela rotina, você fazer aquela rota, conhecer os meus professores, conhecer o meu treinamento, meu atendimento, que eu confio tanto nisso, que eu abro mão aqui de 2 semanas todas de trabalho, eu invisto de trabalho para você, para fazer a coisa acontecer e fazer o movimento entregar. Isso é um movimento de experiência positiva, de foco no cliente. Em contrapartida, eu vou para uma outra situação que é de um pet shop. Eu não vou citar o nome aqui, mas é um pet shop que em algum momento eu já levei a minha cadelinha para tomar banho lá. Cara, uma das experiências mais travadas que eu já vi na vida. Primeiro, atendimento automatizado no WhatsApp. Aí o atendimento automatizado no WhatsApp, procurei no Google, não tinha número para ligar. Né? Vai para o WhatsApp, que é o WhatsApp da atendimento automatizado. Aí tem lá, fale com o atendente. 2 horas. 2 horas esperando para falar com o atendente. Ou seja, a solução que eu queria, que o cara bota uma automatização pensando que está entregando uma solução, mas se aquela automatização não te dá isso que você falou, que é a escolha do cliente. E outra, eu sou um cara de meia idade, vamos colocar aqui, dos seus 40 e poucos anos, e o dono de pet de 60 anos, que não gosta da automação, que está acostumado com a ligação em si, que o cara quer ligar, ele quer ligar e quer falar com alguém. Não tem mais. Eu vejo muitos estabelecimentos comerciais que priorizaram de tal forma o atendimento via WhatsApp que o cara não tem esse cuidado do atendimento via ligação e de direcionar um atendimento de forma imediata para um atendente humano. Né? Posso te dar um pensamento com relação a isso? Claro. Eu acho que nesses locais o foco é o resultado. Porque você há de convir comigo que é uma linha muito tênue entre você personalizar bastante, manter um preço acessível, que seu preço não precisa ser o mais barato. Eu sou contra preço muito barato, né? Tem que dar o resultado. E ao mesmo tempo você manter a lucratividade da empresa. Porque à medida que você vai personalizando, obviamente, você vai aumentando o seu custo. E aí aquela linha. Então tem determinadas empresas que elas preferem o quê? Focar no resultado, para elas escolherem um cliente que são adeptos àquele movimento de automação e não estão nem aí para isso. Tem gente que não tá, apesar de não ser o rumo sobre minha perspectiva Sim. mais adequado, que vai gerar longevidade para o negócio. Perfeito. Né? Então, tem gente que foca nesse resultado. É o contrário do que eu lhe falei. O foco da gente tem que ser no cliente, porque ele é o fator multiplicador do resultado, sobre o meu ponto de vista. Além de você fidelizar, como exemplo que você deu aí, o cara ele coloca
teste a própria operação dele. Porque ele vai dar a experiência para o aluno lá fazer 2 semanas de ter a experiência de fazer todos os ciclos da academia, de fazer quantos esportes ele quiser, de ver quantos professores ele quiser, quantos horários ele quiser, e à medida do que ele vai conseguindo entender que o cara vai ficar passando 2 semanas de graça, ele vai conseguindo medir a qualidade da operação dele. Perfeito, perfeito. Se tiver indicadores Exato. bem estabelecidos para poder acompanhar. Né? Tudo que você faz, se você não conseguir medir, você não consegue enxergar nem melhorar o seu resultado. Boa. Hoje você tem uma empresa que cresce, né? Eu diria que até exponencialmente, né? Dentro do movimento que a gente estava tratando aqui, né? Nos bastidores. E para o pessoal que tá do outro lado entender um pouco disso, apresenta um pouco como é que está se comportando esse crescimento da MyBlue nos últimos 3 anos, o Rafael. Só para o pessoal entender, porque eu vou te fazer outras perguntas. E para o pessoal entender com quem que eu tô falando e à frente de que negócio que você tá tocando. Cara, a MyBlue não tem nem 3 anos, cara. A MyBlue, ela tem 18 meses de operação. Sensacional. O negócio foi tão bem planejado, graças ao suporte que eu tive do grupo os 3 anos é desde 1 ano e 4 meses de planejamento. Né? Cara, a gente acertou no business plan, que foi feito pela Área Leão, até mandar um abraço aqui pro Enio, que é um cara extremamente competente. Nós acertamos até o mês de break-even da empresa, cara. Num business plan feito 1 ano e 4 meses antes de colocar em prática a empresa. Então, o planejamento foi fundamental. E mais do que o planejamento, a rapidez, a celeridade na tomada de decisão quando você vê que alguma coisa está dando errada ali, para imediatamente você consertar, girar a chavinha de fenda para apertar algum parafuso ali para poder se manter naquela rota. O nível de crescimento da MyBlue, cara, ele é tão exponencial que nós breakivamos a empresa, o custo, né, receita com o custo operacional, essa relação, ela breakivou com menos de 6 meses de empresa. O que a gente hoje coloca na empresa é a exposição do caixa pela aquisição de novo cliente. Sim. Porque cada cliente que chega, a gente tem que expor caixa e a gente aporta esse valor. Mas a relação de break-even foi muito rápida. Para você ter noção, a gente cresce hoje coisa de 20% ao mês em todos os indicadores. Né? 20% ao mês aí vai me dar quase 240% ao ano. Né? Se eu conseguir manter agora, mas 20% eu aumentando, cada vez vai ser mais. Né? Mas a maior dificuldade que a gente vê no mercado, especificamente no de Fortaleza, tá certo? Porque eu acredito que Fortaleza ela é uma São Paulo do Nordeste. Né? O nível de concorrência daqui, cara, é lá em cima. A gente tem tudo aqui. Tem muita gente de todo tipo. Então, a maior dificuldade que a gente tem é conseguir imprimir no mercado a relação valor da contratação com o custo da contratação. É imprimir o entendimento no mercado de que há necessidade de se contratar algo por um preço mais justo para você ter uma qualidade melhor. E a gente enxerga nisso porque boa parte dos nossos clientes vem de outras empresas que já tinham essa solução de condomínio garantido, pagando em média 25% a mais do valor de taxa por entender e enxergar que a gente consegue operacionalizar a coisa de uma maneira mais facilitada e célere. Um exemplo, os concorrentes da gente mandam boletos com 5 dias antes do vencimento. Nós mandamos boleto com pelo menos 10 dias antes do vencimento. E somos a única empresa do estado do Ceará, no segmento de condomínio, que o boleto chega até no seu WhatsApp de forma automática. É difícil você receber um boletim no WhatsApp de forma automática de qualquer empresa. Isso faz parte da automação e da tecnologia que a gente vinha falando, né? Então, tem essa dificuldade, né? Porque como aqui o mercado é muito concorrido, acaba o preço também sendo enxergado. Mas graças a Deus, certo? Quando você tem um marketing bem feito, quando você tem um comercial capacitado para entender o contorno de objeção, para imprimir valor na sua operação, você consegue gerar isso. E eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre a questão da entrega de valor, né? Eu tive a oportunidade de palestrar num dos eventos de vocês. Então, vocês têm esse cuidado de levar formação para os gestores de condomínio, de trabalhar, existe o braço educacional, existe uma entrega de valor que vai além da receita. Total. Além da receita. Então, ter esse cuidado e esse movimento de cuidar de
agregar valor à entrega com movimentos, como você falou, de uma personalização, de trazer um atendimento humano, isso é muito importante. Gostei de uma fala que você trouxe quando você disse que Fortaleza é uma São Paulo do Nordeste. E isso é um movimento que está ficando cada vez mais claro, inclusive com a chegada de grandes eventos de empresários de educação de educação empresarial chegando em Fortaleza, né? Então os caras estão olhando muito forte, né, para cá. Por quê? Porque vem esse potencial acontecendo. E essa questão da percepção do preço, quando você diz, a gente cobra, né, até mais que 20% acima, mas existe um estudo no mercado de que o consumidor ele está disposto a pagar até 20% sem muito esforço, se ele perceber que aquela solução vai entregar mais valor para ele do que outra. Então é aquela coisa, eu vou tomar um sorvete. Eu olho para aquele sorvete, não gosto. Não olhei, gostei muito da cara dele, aquela marca não me pareceu muito confiável e tudo. Ele pode ser mais R$2. Aí você vai em algumas sorveterias aqui em Fortaleza, não é R$2, é 10, é 15, é muito mais do que isso. E você olha e você diz assim, por quê? Porque a percepção de valor é muito maior. A experiência que você tem lá, tem uma sobremesa lá, eles têm coberturas disponíveis, tem uma série de coisas disponíveis. Então, é esse movimento de eu enxergar. Eu posso cobrar 2 e eu posso cobrar 15. O que é que você está entregando para o cara, né? Exatamente, essa questão da experiência, cara, você tem que colocar em todos os setores da sua empresa. Desde o primeiro contato que o cliente tem com a sua empresa, numa simples divulgação de marketing digital, tem que ser uma experiência para a pessoa, né? E essa parte do curso a gente entende que é muito importante a gente fazer isso porque a gente está profissionalizando nosso próprio mercado. A gente está ajudando as pessoas a entenderem como contratar, quem contratar, o que valorizar para poder melhorar. Não é só bom para a minha empresa, é bom para as outras empresas, mesmo que concorrente, porque a gente está ensinando as pessoas a comprarem melhor, para elas se adequarem a isso, para o nosso nível de competitividade ir lá para cima, né? Porque se o nível de competitividade for baixo ou o seu melhor, cara, é muito fácil eu crescer. Né? É bom você ter dificuldade, né? Porque se fosse fácil, não era bom. Perfeito. E recado para você que está com a gente, se você, gestor comercial, né, quer se diferenciar, entregar mais valor do que preço, né, junto do seu time, a 2P Treinamentos vai proporcionar em julho de 2025 a primeira mentoria Prospere presencial. Então, as turmas anteriores eram turmas que estavam acontecendo de forma online e houve uma demanda, um pedido dos nossos clientes de que tivéssemos uma turma presencial. Então, em Fortaleza, em julho, a gente vai ter uma turma da Mentoria de Gestão Comercial Prospere. Se você quer fazer parte desse movimento, construção de ritos, rotinas, rituais, feedback, acompanhamento, análise de indicadores, tudo que você precisa para desenhar uma estratégia, fazer uma condução da tua equipe, parte meritocrática, construção de campanha de motivação dessa equipe, movimentos de treinamento para essa equipe, comportamental, mentalidade técnica. Vem com a gente, essa formação tá incrível, vão ser mais de 12 horas de conteúdo para você revolucionar a sua gestão comercial. Em julho, aqui em Fortaleza, você que quer mais informações, vai lá no @2P Treinamentos e coloca lá no direct Mentoria Prospere que nosso time vai passar as informações para você. Beleza? Então, beleza, olha só. Eu queria trazer algumas perguntas, Rafael, porque o cara que está do outro lado olha assim, diz assim, pô, o cara desse está conduzindo uma equipe dessa, tá não sei o que, a empresa é grande, o cara desse não falha, não pensa, e eu queria que a gente entendesse um pouco de como funciona a cabeça, a história, a caminhada de um gestor como esse, tá certo? Que conduz uma empresa que está crescendo como vocês estão crescendo, tá bom? E eu queria começar perguntando uma coisa que muita gente tem medo, Rafael, que é sobre medidas impopulares. Então, qual foi a decisão mais impopular que você já tomou na empresa? Cara, a decisão mais impopular que a gente já tomou na empresa foi demitir alguns clientes. Pelo fato
de que esses clientes, eles não entendiam muito bem o que precisávamos fazer para ter uma determinada lucratividade da empresa. E essa medida é impopular por quê? Mexe com os números da empresa, mexe com os Sim. setores, né? O comercial, principalmente, fica muito indignado, né, quando a gente resolve demitir algum cliente. Além da demissão de cliente, acho que medida impopular é você falar aquilo que precisa ser dito no momento certo, né? Eu sou muito do pensamento, cara, que você ser direto nas coisas e objetivo, você consegue alcançar seus objetivos de maneira mais rápida. E hoje em dia as pessoas estão um pouco mais sensíveis, naturalmente acontece, e aí fica muito difícil você dar determinados feedbacks. Você precisa primeiro alisar o ego da pessoa para poder depois dar o feedback. Então as medidas populares, principalmente que eu implemento na empresa, elas partem disso, né? É impopular porque o meu feedback às vezes é muito direto, muito direcionado, né? Pelo momento, basicamente isso. Boa. Eu vou fazer só uma observação, que é uma das coisas que a gente, inclusive, trata na mentoria sobre essa questão do feedback, que o modelo de feedback adotado, ele precisa estar alinhado com a cultura da empresa. Aí você diz assim, porque a gente tem pessoas muito sensíveis. Se todos os processos, né, da empresa estão alinhados, a gente consegue, primeiro, atrair, e eu estou comunicando isso tanto para fora quanto para dentro, eu consigo atrair profissionais, né, menos sensíveis. Não, com Né? toda certeza. E O aí, RH é o coração disso daí. perfeito, né? E aí a gente consegue fazer essa linha para que a gente tenha todas as conduções estarem alinhadas. Então, assim, o meu modelo de feedback está alinhado com os valores da empresa que ela defende, que ela acredita, contratação, mas show de bola, perfeito. E, Rafael, hoje, você já teve que demitir alguém bom por motivos que você não podia contar para essa pessoa? Sim. Tu acredita que o primeiro comercial que a gente contratou, executivo de negócio que a gente contratou na empresa para vender, era um cara extremamente capacitado, cara. Uma pessoa extremamente competente, sabia vender e entendia do produto, que era melhor ainda. Mas a gente Que teve... é muito particular, é muito cheio de particularidades. Muito cheio de particularidades, mas a gente teve que demitir ele porque ele sumia, às vezes, entendeu? Então, O assim... Gasparzinho, o funcionário Gasparzinho. Exato. Chegou um absurdo de passar uma semana sem atender um telefone, sem justificar. Então, o cara era muito bom. Mas a gente não tem condição de dar um atendimento bom para o cliente se o cara que está atendendo ele não está ali presente. Qual foi o conflito interno mais tenso que você já teve que resolver na empresa? Cara, difícil essa pergunta, até porque a gente é bem alinhado, né? Os valores e a cultura do sócio da empresa são bem alinhados. Mas eu acho que o principal conflito foi com a minha sócia, a Vivi, né? Sim. Na gestão, do direcionamento das coisas, certo? A gente entende que o comercial, ele tem que vender, certo? E tem aquela ânsia de vender, isso é natural. Mas a gente precisa dar algumas barreiras para o comercial, porque nem toda venda é boa. A venda precisa ser qualificada demais. Sim. E quando você dá essa parada no comercial para dizer que aquilo não pode, que não pode, isso gera conflito. Porque, eu tenho que entregar um resultado. Como é que eu vou entregar o resultado se eu não abro mão disso? Mas isso não é lucrativo desse jeito, isso daqui. Então, essa gestão entre o número e a qualidade é muito peculiar e já gerou conflito. Já foi vilão na história de alguém, Rafael? Já, com certeza. Involuntariamente, né? Alguém já foi vilão na história de alguém mesmo sem querer. Né? Às vezes a gente toma algumas decisões, como a gente acabou de falar, uma própria demissão. Sim. Certo? Ela pode parecer pra gente necessária, mas pro outro ele possa enxergar aquilo como ruim. Apesar de entender que até uma demissão tem o seu lado positivo para a pessoa que está sofrendo aquela demissão. Pode ser que seja aquilo que ela esteja precisando para mudar a vida dela, mudar o que ela precisa fazer. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Rafael, pensando no mercado, você falou, por exemplo, você trouxe um movimento que foi a história do Fortaleza é a São Paulo do Nordeste, eu adorei essa frase. Mas qual é a verdade sobre o mercado que ninguém tem coragem de falar? Que o mercado é deficitário de boas empresas que foquem no cliente e que deem um resultado necessário
para se manterem vivas e ter uma longevidade muito grande. O volume de empresas, eu estou dizendo de forma proporcional, obviamente tem muita empresa boa e qualificada, mas se você for enxergar a ponto, a maioria das empresas, elas pensam no resultado, elas não pensam no cliente. Então, enquanto elas estão no jogo do resultado, tem as maiores e melhores empresas que estão pensando no jogo do cliente, de dar solução, de tirar a dor dele. E essas empresas você vai enxergar que são as empresas mais longevas. E se ela é longeva é porque ela é lucrativa. Nada dura muito sem lucro, né? Principalmente falando na parte empresarial dos negócios. Sim. E uma das coisas que a gente percebe muito forte, cara, é que essas empresas normalmente estão investindo em pessoas. Então, não só no cuidado em relação à contratação, mas elas estão qualificando, principalmente qualificando as lideranças e qualificando o seu time operacional no que diz respeito a 3 frentes, né? E o pessoal pensa que quando a gente fala de qualificação é dar o treinamento técnico para a pessoa. Não, eu preciso, se a minha empresa está querendo crescer exponencialmente, eu preciso ter gente que quer crescer exponencialmente. Então eu preciso construir uma mentalidade vencedora na minha equipe. Tem um outro movimento que é a parte comportamental. Então eu preciso construir os comportamentos certos dentro do meu time. E o terceiro, aí sim, a parte técnica. Agora o pessoal quer treinar só o técnico. Aí esquece desses outros 2. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Quando eu falo cliente, eu enxergo que não é só o cliente externo, é o cliente interno, né? O seu funcionário, cara, é seu cliente. Se você produzir para o cliente externo, seu funcionário, que é o seu cliente interno, ele tem que estar sendo bem atendido, tem que ter as melhores condições, tem que ter treinamento, desde um treinamento de financeiro pessoal para ajudar o cara a se cuidar nas finanças com o dinheiro bem que ele está ganhando, até o técnico para poder, se ele quiser ter uma oportunidade de trabalho melhor do que a que ele já tem, ele ter condição de ir e tá livre para isso. Concordo plenamente em gênero, número e grau com você, meu amigo. Cara, uma indicação de um livro, filme ou série que você acredita que todo empresário precisa ler, que te impactou positivamente? Cara, eu vou falar, acho que é um livro básico, que inclusive o autor desse livro, que é extremamente conhecido, deu um curso lá pra gente através do grupo fã particular, né? Que é a Gestão do Amanhã, do Salib, né? Sim. É Salib, exatamente, né? Que é um livro assim que eu acho... O Sandro Magaldi e o Salib, né? Exatamente. Sim. O Salib deu essa palestra particular pra gente lá, pra você ver como o nível de qualidade envolve até isso daí, né? Quem você traz para poder fornecer conhecimento para sua equipe. Gestão da Manhã, eu acho que é um livro que eu indicaria, que eu acredito que quem quer empreender não pode deixar de ler, sob nenhuma hipótese. É um livro curto, rápido, de uma linguagem facilitada e que pode fazer com que você entenda o que você tem que focar. Didática absurda, né? Não, é muito fácil. É sensacional, né? Eu acho que é fundamental esse livro aí. E outra coisa, acho muito importante todos os livros, todos, independente de qualidade do livro ou não, porque você que vai determinar aquilo que está sendo dito, se cabe para você ou não. Né? Então, você tem que ler, você tem que focar no seu conhecimento enquanto empresário para entender quem é você, para poder saber o que você precisa fazer enquanto pessoa, enquanto gestor, e até no seu emocional, para poder como tocar isso daí. E eu digo sempre para a galera, para quem eu faço qualquer indicação, que não é ler, né? É o que você vai aplicar da leitura, né? Então, ler por ganhar conhecimento, ok, mas ler, ganhar o conhecimento, né? Refletir sobre o que você vai aplicar no seu negócio, se cabe, se não cabe, e fazer entrar em ação nesse movimento, isso daqui é que vai fazer a diferença. Rafael, se o Rafael pudesse encontrar com o Rafael de 10 anos atrás, e sabendo de tudo que você sabe hoje, conduzindo as coisas como você conduz hoje, qual conselho você daria para ele? Eu daria 2 pontos especificamente a título de conselho. Ter a paciência, que se você está traçando um caminho, você está focado nesse caminho, você tem perseverança e resiliência, você vai alcançar o resultado. Não adianta você cortar caminho, você querer fazer trajetos que não são... cortar o caminho, fazer atalhos, né? O caminho ele precisa ser seguido, você tem que ter paciência para as coisas acontecer. Até quando você acelera para crescer, você tem que ter a paciência para acontecer, né? E o segundo ponto, mais pessoalmente falando assim em si, eu teria deixado de ser centralizador mais cedo. Porque é aquilo que eu lhe falei, né? Eu não entendia muito bem, enquanto empreendedor, o que era ser o empresário.
que o negócio não precisava depender. Então, aí sim é o ponto que a gente chega aqui da pergunta no início, né? Se eu tivesse entendido que o negócio não é o Rafael desde o começo, estou dizendo todas as minhas outras empresas. Quando a MyBlue veio, isso daí já estava bem evoluído, graças a Deus. Quando o Rafael começou a ser empresário, é essa parte da gente entender que precisa de gente, né? Nossa. Que você é só o idealizador, mas quem é o facilitador, quem é o acelerador, quem é o catalisador do crescimento da empresa não é você. É quem te cerca, quem você chama para ser sócio, quem trabalha com você, as equipes de terceirizados que você contrata, tudo isso. Se estiver alinhado com seus valores e a cultura da empresa, principalmente. Massa, que aula, hein, galera? Hã? Aí sim, show de bola, cara. Meu amigo, muito bom. A gente tem uma pergunta final que a gente sempre deixa, que é se você pudesse, né, deixar um recado, uma mensagem e soubesse que essa mensagem ia chegar em todos os celulares das 8 bilhões de pessoas, que mensagem você gostaria de deixar? Deixaria a seguinte mensagem, cara. Você tem que viver o presente, visualizando o futuro e enxergando a longevidade. Não só durante o tempo que você está vivo, mas o que você vai deixar construído a título de trabalho, a título de experiência para outras pessoas pós a sua existência. Porque é muito curto aquilo que a gente está aqui. E você vai deixar de existir só porque você morreu? O que você vai gerar nos seus filhos, na sua esposa, na sua família, nos seus funcionários, na sociedade enquanto negócio também. Então, pensar nisso eu acho que é muito importante. É a sua permanência, mesmo não estando em vida. Massa, cara. Muito bom mesmo. Rafael, eu vou dizer, viu? A gente tem um quadrozinho que a gente vai gravar nos bastidores, a Camila nem tá aqui ainda, mas que é o Na Lata. Eu adorei porque o episódio já foi todo na lata, viu? Mas, Rafael, sensacional, parabéns pelo seu trabalho, cara, assim, profunda admiração. Como é que o pessoal faz para encontrar o Rafael nas redes sociais, cara? Cara, o Rafael é o Rafa B. Fontoura, Rafa com PH, certo. Mas o nosso foco é a nossa empresa, que é a Somos MyBlue, né? Certo. Que é o Instagram da empresa, que lá a gente gera conteúdo, não é só venda, é a melhoria do mercado através de conhecimento também. Encontra a gente lá. Boa, cara. Deixar esse presentinho aqui pra ti, cara, que eu não dei no começo, mas tem um kitzinho da MyBlue, algumas coisinhas aí também do Grupo Fã, pra você aproveitar. Ó, eu vou atenção, você, próximo convidado do Aí-Sim Podcast, ó, aprenda, tá bom? É assim que a gente faz quando a gente é convidado para um podcast, ó. Gente, vocês não têm noção, não. Só coisas maravilhosas aqui, viu? Essas são algumas das marcas, né? Olha aí, as marcas do aliadas ao grupo, né? A do Norte, tem Love Nuts, tem a Caju Mil também. E aí alguns... Ah, moleque, aí, minha cor favorita, viu? Você é corredor, né? Então sim, esse daí exatamente. ajuda um sozinho. Gente, olha, caneta, tem mil coisas aqui. Adorei. Sensacional. Ó, convidados do Aí-Sim Podcast, já fica a dica para vocês aí entenderem como é que as coisas funcionam por aqui, tá bom? É a experiência do podcast, que a gente também tem essa mesma experiência com os nossos clientes. A gente faz questão de fazer isso. E, obviamente, os convidados também não saem de mão abanando. A gente está próximo da hora do almoço, já vai levar a sobremesa, o pudim da Manu que faz. Experimenta e depois eu quero... posta lá se gostou, se não gostou. Faz o registro pra gente. E uma lembrança do Aí-Sim, que reflete muito do que a gente pensa e a gente acredita sobre a MyBlue, sobre o Rafael. Olha, cara, ainda tem o nome da pessoa. Parabéns, viu? Aí é uma experiência. Parabéns. Obrigado, viu, Lucas? De verdade. Valeu, cara. Rafael, que massa, cara. Gente, e aí, curtiram? Gostaram de conhecer um pouco mais da solução da MyBlue? Você sabia que existia essa possibilidade no mercado? Seu condomínio sofre com isso? Então a gente tem essa possibilidade. Se você quer acompanhar o trabalho do Rafael da MyBlue, já segue lá os perfis deles. Aqui no Aí-Sim Podcast a gente tem o nosso canal de cortes, que é o @Aí-Sim_podcast no Instagram. Nosso canal no YouTube e no Spotify. Segue lá. Toda terça a gente tem episódio novo para vocês a partir das 8 da noite.
Se você curtiu esse episódio, compartilha com a galera que você quer ver crescer, hein? Vamos fazer a gente criar uma comunidade de empreendedores e empresários que crescem aqui no estado do Ceará, que se ajudam com conhecimento e conteúdo de qualidade. Esse episódio teve o patrocínio da Manu, que faz, da Golden Cloud Technology, da 2P Treinamentos, o apoio da HubX Studio, que levou até você toda essa qualidade de som e imagem, e a comunicação da Agência Fronteira. Fica com a gente, toda semana é episódio novo, vamos crescer juntos, vamos pra cima. Aí sim, podcast.